nos lugares celestiais. Né? Então, irmãos, o outro aspecto de viver essa igreja é manifestar Cristo. Né? Paulo se considerou o ministro de Cristo. Né? E essa revelação constituiu nele esse cargo. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que manifestar Cristo. Viver a igreja é manifestar Cristo. Amém. Jesus é o Senhor. Né? Então, graças a Deus pela experiência do Fábio, né? E a experiência da Sueli, né? Que ganharam também uma revelação. Né? E essa revelação tem movido o coração deles. Né? Então, tanto o irmão Fábio como a Sueli tem vivido nesses últimos anos experiências de serem enviadas, né? Como ministros para manifestar esse mistério. As insondáveis riquezas de Cristo. Né? O Fábio, ali na região da América do Sul, Central e América do Sul, né? Primeiro ele passou um tempo ali na Costa Rica, Nicarágua, né? Depois foi para a Venezuela, também que esteve na Colômbia. Ele teve uma boa experiência ali de servir o Senhor, com os irmãos, né? De fato, levar esse mistério Cristo à igreja, né? Essa ali passou todo o ano de 2015, né? Na Europa, né? Mais chique lugar, né? Mas não tão menos carente de revelação, né? Então o Senhor pode dar uma boa experiência para a irmã ali. E nós queremos essa manhã levar um tempo para poder ouvir o testemunho dos irmãos, amém? Eles ganharam, na experiência pessoal deles também, podemos encorajar a prosseguir esse caminho, amém? Jesus é o Senhor. Deixa eu chamar primeira vez que eu falo, eu sou ali. Sou ali primeiro e falo depois, né? Pode ser? Amém? Podemos enviar à frente para poder dar mais vaga, amém? Aleluia! E hoje, Jesus. Pode ser que não? Pode mandar agora, tem que ser na frente, né? Amém. Amém. Nós somos bons de vocês, pode ficar à vontade. Amém. Pessoalmente em Dublin, na Irlanda. E primeiro eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal. Não dá para contar tudo, irmãos, porque o tempo é pouco. Então, à medida que os irmãos podem, a gente for tendo comunhão, os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, os irmãos podem perguntar, né? O mesmo aqui. Mas não vai dar para contar todas as experiências, né? Mas primeiro eu quero contar um pouco da minha impressão pessoal que eu passei ali, né? Assim, a princípio a gente foi, eu não conhecia ninguém, né? Muito menos assim, tive assim o inglês, né? Porque a parte da Europa é o inglês, né? Que predomina a inglesa. E no início foi muito difícil, né? Porque primeiro eu não conhecia ninguém, né? Depois eu tive a barreira do idioma, né? Então ocorre aquela questão de insegurança, de você sair, você tinha que sair sempre acompanhado, mas depois o Senhor vai movendo as experiências, né? E você vai ter que depender do Senhor e é você e o Senhor, né? Amém. Então isso para mim foi muito importante, né? E eu tive uma experiência também muito forte quando eu cheguei lá, que foi a questão da escola, que a escola fechou, todo mundo ficou sabendo, né? Aqui no Brasil. Então foi aí que começou a minha experiência individual com o Senhor e minha experiência com os irmãos, né? Porque quando você chega, aqui no Brasil, o mover do Senhor aqui é muito intenso, né? Irmãos, vocês não valorizam, irmãos, valorizem o mover do Senhor aqui, né? Tudo que o Senhor permitiu que vocês fizessem, estão fazendo, valorizem, reunião de jovens, comunhão com as irmãs, conferência, grupo familiar, grupo familiar, valorize, irmãos, isso é o viver da igreja, né? Então lá, logo assim que cheguei, agora o Bucafé, o PLN está bem estruturado, mas quando eu cheguei não estava muito assim, né? Os irmãos estavam começando. Então, assim, quando a escola fechou, foi um tumulto, foi muito tenso para nós, né? Porque a migração lá bate em cima mesmo, e se você não tiver com visto de estudante, você é deportado, eles são muito rigorosos, né? Muito rigorosos nisso. Então, para a gente, para outras pessoas que estavam ali, outros jovens, os jovens, né?
foram muito difíceis. Então, mas foi o período que o Senhor me deu a experiência da questão de oração, né? Eu tive tanto a experiência individual de estar orando, como estar orando também junto com os irmãos, né? E aí nós íamos para o café, orávamos, e aquela, né, bombando nas mídias, todo mundo conhecia o Café de Dublin, mas foi aí que o Senhor levantou pessoas para conhecer o Café de Dublin, né? A gente não sabe como o Senhor age, né? Aí, a princípio, você que veio do Brasil, você diz assim, nossa, eu tenho conhecimento nisso, conheço comportagem, conhecimento não sei o quê. Mas quando chega lá, irmão, é totalmente diferente. Primeiro porque se o seu objetivo é contratar pessoas, você tem que estar realmente sensível ao Senhor, né? E eu não sabia nem como começar, porque primeiro a gente estava tendo esse problema nas escolas, o problema era conosco. Primeira coisa, nós tínhamos que orar, né? Então a gente pensou, como é que vai pregar o evangelho nessa situação? A gente está nessa condição. Nessa condição, a gente não tem nem força de pregar o evangelho, né? Porque a gente estava realmente orando para que o Senhor restaurasse a nossa condição ali no país, né? Mas o Senhor foi levantando pessoas, e foi levando pessoas para irmãos, né? Que não reúnem conosco, mas são irmãos, que ficaram sabendo da nossa condição, ia para o café lá, ficar orando com a gente. Então, por isso, foi uma experiência muito boa, porque a gente viu o Senhor respondendo à oração, né? Assim, com relação à escola. E com relação a nossas orações, e com relação também às pessoas, o Café ficou mais conhecido, né? E daí a gente pôde começar, né, um trabalho lá, né? E eu fiquei assim, preocupada, porque eu falei assim, aí agora o que é que eu vou fazer, né? A gente foi para outra escola, né? E na escola você conhece pessoas que não são brasileiras, porque você vai conviver com pessoas que não são do seu país, e geralmente a estratégia é para que você desenvolva um pouco mais inglês, mas entra um encargo, né? Assim, as pessoas, né? O Senhor está aqui para ganhar as pessoas, né? Ó, Senhor Jesus! Aí, o que entra, irmãos? A questão do viver da igreja, né? A sua pessoa. O que eu pude perceber individualmente na Europa não é questão de você falar, né? Eles são muito frios, são muito distantes, mas eles são assim, quando as pessoas que ganham você, né, que ganham confiança em você, eles vão até o fim, né? Se você tiver a oportunidade de falar ou dar algum livro, você vê abertura, eles recebem, eles compram. Mas é a questão de viver. A primeira vez a questão de viver é a questão de caráter. Isso para eles é assim, coisas que eles valorizam. Mas no Café de Dublin, o que eles nos deram? O nosso público-alvo lá são os brasileiros, porque tem muitos estudantes. Não sei se vocês ficaram sabendo, a maior parte da população lá são estudantes, são brasileiros que vão para lá estudar. E são muitas pessoas assim, irmãos, pessoas que já são estudantes, são talvez pessoas que já trabalham, já têm cidadania lá irlandesa, trabalham na Irlanda, são brasileiros, conheceram o Senhor e não reúnem há muitos e muitos anos. Não tem contato com a igreja, não tem contato com os irmãos, são frios, porque a Europa é um país frio, né? O Senhor é o continente lá, o continente, né? Então, assim, então, assim, são nossos irmãos. Aí a gente fica assim, mas como é que o Senhor vai ganhar essas pessoas, né? Como é que a gente vai falar? Eu com dificuldade, né, no inglês, assim, para os meus colegas. Mas, assim, à medida do pouco o Senhor ia dando isso, né? E quanto aos brasileiros, o Senhor nos deu aquele ambiente de Bucafé. Irmãos, eu nunca valorizei tanto o Bucafé como essa ferramenta, como eu valorizei na Europa. Por quê, irmãos? O Bucafé existe por causa do continente europeu. Irmãos, quando você chega lá, que você vê... Realmente, eu compartilhei com os irmãos em algum vídeo que eu mandei para cá, não sei se os irmãos chegaram a ouvir. É triste, sabe, irmãos? Os irmãos chegam assim para você, os irmãos são brasileiros, que são cristãos. E quando eles veem que vocês estão expressando o Senhor, aquilo, sabe, a vida deles eles são reavivados. Né? Eles querem ficar com você, eles querem ler a palavra, eles querem reunir, sabe, irmão? Isso me incomodou muito. Aí o Senhor falou assim, primeiro eu quero trabalhar em você. Aguarda, né? Porque você se sente totalmente inútil. Você está aqui no governo que você sai para todo lado, prega evangelho, entra na casa, sai de casa, o Senhor abre porta, fecha a porta. Você tem todas as experiências e lá não. Você tem que ficar parado e esperar o Senhor direcionar. E isso para a gente que tem esse viver intenso aqui, lá não é fácil. Então a minha experiência assim, foi realmente que o Senhor quis trabalhar em mim, essa questão de estar esperando no Senhor. Né? E quando eu tive essa experiência lá eu via da minha experiência, na experiência dos irmãos brasileiros, os estudantes que iam, os irmãos que moravam lá, eu via assim que o Senhor queria que eu vivesse, que eu realmente vivesse a vida da igreja. Os irmãos, eles estavam muito apagados, né? E ali você vai ter comunhão. Quando você fala do projeto, eles ficam impressionados. Muitos até reúnem grupos, mas quando assim, eles reúnem lá, mas hoje, né? Eles não deixam de estar no Bucafé, não deixam de estar nas reuniões, não deixam de estar conosco.
no nosso viver ali. O nosso viver da igreja é Bucafé, gente. Não tem esse negócio assim, uma expressão que é muito forte do Bucafé. Essa questão assim, o Bucafé lá e eu aqui, vida da igreja ali, Bucafé aqui, coisa separada. Não existe isso. Na minha experiência lá em Dublin, né? Bucafé é vida da igreja é Bucafé. Né? Então, assim, as pessoas que vão nos visitar e vão viver conosco ali, elas têm o viver da igreja. Entendeu? A gente sai, a gente tem reunião, elas estão ali, faz almoço ali, faz lanche, elas estão com a gente. Vamos passar a lugar. Eu posso ir, tá aberto, quem quiser ir. Eu quero ir também, então, porque elas veem algo diferente. Né? Então, uma coisa que o Senhor me impressionou muito lá é a questão do viver. Então, o que eu procuro realmente está me consagrando, entendeu? Está me consagrando. O que o Senhor vai fazer amanhã? O que eu vou fazer? Eu não sei, né? Mas assim, tudo que o Senhor deixou armazenado, tudo que eu aprendi, tenho aprendido com os irmãos, às vezes as mensagens que os irmãos me enviam, né? Não estava aqui, os vídeos que me enviam. Então, isso tudo é para o Senhor deixar armazenado no tempo certo, no tempo que o Senhor quer, a maneira como o Senhor vai usar, eu não sei. E o Senhor falou, só quero que você desfrute, só quero que você se consagre. Aí essas experiências vão vir, sabe? Então, essa foi a minha experiência individual, assim, que o Senhor quer que eu me consagre e que o Senhor vai fazer o resto, né? Às vezes você fica assim pensando, Senhor, como é que eu vou fazer? Porque a questão da fluência do inglês, né? Mas até mesmo no atendimento, às vezes chega irlandês, de outros países chegam lá no Bucafé, que agora, graças ao Senhor, tem tido bastante. Quando você não pode, você coordena com outras pessoas, com outros companheiros ali, e eles vão, e ali você pode orientar, né? O Senhor já está aperfeiçoado nessa parte com os irmãos, de orientar a abordagem. Às vezes você tem mais visão, o fulano está precisando disso, oferece um livro, leva ele para orar, leva ele para tal lugar. Então, às vezes os jovens ficam meio perdidos, assim, né? As mais novas, né? Ficam um pouco perdidos. Aí é que o Senhor pode te usar com sabedoria, para você orientar, eles também ter experiência. Então, a experiência do irmão é a sua experiência. Então, eu vejo assim a questão da unidade lá, né? Você aprende a se coordenar, você aprende, não existe concorrência, né? Eu ganhei tal vida para Jesus, eu passei tal grande livro, eu fiz isso, não existe, né? Lá nós somos uma equipe. Né? E nisso o Senhor é glorificado, né? Então, essa questão de trabalhar em coordenação, isso para mim foi trabalhado, né? Porque realmente eu não tinha esse viver aqui, né? Como eu falei, não vivia tanto com os irmãos assim, né? E lá você dorme e acorda com os irmãos, né? Quando eu fui morar, era mais ou menos umas 13 ou 14 pessoas numa casa. Então, assim, você aprende a conviver e coordenar com as pessoas, né? Também que você não quer. Então, isso foi muito bom. Agora, a nossa experiência coletiva, isso que eu falei com os irmãos na questão do atendimento, convivência com os brasileiros, né? Aí eu queria entrar numa parte, queria ler com um versículo que é Atos capítulo 2, irmãos. Qual? Atos 2. Atos 2, 42 e 47. A gente falou de 42 a 47, eu vou ver alguns versículos com os irmãos. Como viviam os convertidos, né? Charo, eu vou lendo aqui para adiantar, né? Podem ir comigo, quem que achou, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma vivia em temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sim, diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de corações, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, o que iriam sendo salvos. Então, esse versículo marca muito, porque isso aqui é o que a gente está vivendo lá, né? Essa questão de você ter tudo em comum, né? Já começa dentro do PLN. E essa questão também das pessoas, o Senhor, quando você tem um viver normal, de estar reunindo, né? Apesar de nós sermos, assim, no início eram poucos mesmo que reuniam, assim. E nós éramos fiéis, né? A reunião do Partir do Pão, a reunião de quarta-feira,
a reunião de oração. Então, assim, os jovens e os coordenadores, eu e outra irmã que também de Brasília que foi passar um tempo conosco. Então, assim, nós éramos fiéis, né? Então, o Senhor nos honrou com isso, né? Porque os clientes que vão ao Bucafé, os estudantes, as pessoas que trabalham ali aqui no Bucafé, a gente convidava, às vezes eles chegavam na reunião, estava fechado, porque tinha reunião ali no Bucafé, claro que a gente reúne. Aí chegava assim, eu posso participar? Pode. Aí participava. Aí desfrutava com a gente, depois tinha um lanchinho, ia com a gente. Então eles ficavam muito agradecidos, muito, assim, achavam, o Senhor conseguia conquistá-los ali, né? Então às vezes eu naquela reunião, depois já ia uma outra, já ia na outra, e aí quando você vê, já estão reunindo, né? Então a gente vê que essa experiência aqui, enquanto isso, né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ali o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente se preocupa em ter um viver de consagração, né? Um viver com o Senhor e um viver com os irmãos. E o Senhor vai acrescentando, né? Essas últimas semanas a gente teve uma experiência que eu achei muito rico isso, porque quando você fala do projeto as pessoas são impressionadas. E muita gente está voltando para o Brasil, porque já acabou o prazo do visto, né? Já acabou o período que se consagraram ao Senhor, estão voltando. Então, a minha preocupação, a preocupação de outros irmãos que estavam lá, falaram assim, poxa, e agora, Senhor? Né? Porque o Bucafé ele tem uma rotina assim, que precisa de mais pessoas, né? O pouco que tinha, mas dava conta, e agora vai ficar totalmente vazio, né? Que todo mundo está voltando. Senhor Jesus, e começamos a orar. E lá as pessoas, os estudantes, eles estão estudando, passam 2 meses, 3 meses, acaba o dinheiro, porque tudo é muito caro, né? Então, eles vão procurar trabalho. E quando eles chegam, muitos chegam assim no Bucafé, então a gente consegue, os meninos ou quem atende, consegue falar para eles do projeto, que nós somos voluntários, somos missionários, consegue falar para eles o objetivo do Bucafé ali. Porque às vezes a gente acha que a gente está sofrendo à toa, que o Senhor nos enviou em vão, mas não é assim. O Senhor tem a sua maneira de trabalhar, sabe? Ele foi com a esposa, e a esposa está servindo na cozinha, e ela fica impressionada, eu fico impressionada assim, que eles são tudo assim, essas pessoas que eu tenho dado, são pessoas assim que têm uma certa posição no Brasil, são empresários, né, pessoas que já fez a graduação, estão indo lá para aperfeiçoar o inglês, e quando eles se juntam ali conosco, que ele vê o Senhor, nossa, eles têm que ajudar. Essa moça mesmo de São Paulo, ela fala assim, poxa, eu tenho na minha casa, tem uma irmã, uma prima minha que tem uma confeitaria lá em São Paulo, não sei se é bem um café, e ela já pediu algumas dicas lá para nos ajudar na cozinha, porque a pessoa que estava ajudando a pessoa da cozinha lá voltou para o Brasil. E ela já queria ajudar, porque ela viu essa carência lá, né? Então ela já estava fazendo sobremesas, estava assim. Eu fiquei assim, Senhor, sabe, vivido com a gente a vida da igreja ali no Bucafé. Então, assim, isso é uma coisa que tem me impressionado muito lá, né? Essa experiência foi. E tem a experiência do Haroldo, que eu não queria deixar de contar para vocês, foi logo no início que teve essa confusão em dobro das escolas. O Haroldo chegou lá, o Haroldo é um rapaz do Rio de Janeiro, ele foi para passar 6 meses, e a escola fechou, e ele só tinha como referência uma irmã da Solid Rock. E quando ele chegou lá, que procurou essa irmã, que daí ia ficar na acomodação com ele, foi a referência que ele tinha para procurar a casa que ele ia se hospedar. Ela é missionária, ela é cristã, e ela já conhecia o Bucafé. E ela falou assim, Haroldo, vamos lá no Bucafé que vai ter oração, então a gente ora lá no Bucafé, depois a gente vai te deixar na escola, e eu vou para a minha escola, depois a gente fica se encontrando aí durante o dia, tá bom. Aí ele foi, quando ele chegou lá no Bucafé, aí a gente já estava orando, aí o jovem perguntou para ele o nome dele, ele falou assim, Haroldo. E começou a orar por ele, né? Então ele falou, depois no testemunho ele contou, aquilo impressionou ele, né? Só que o Senhor já estava preparando ele pela tempestade que ia vir, né? Porque depois o filho da casa onde ele estava, falou que ele não tinha depositado dinheiro, que ele não podia ficar lá, e a escola fechada, e foi aquele tumulto na vida dele e tal, e ele compartilhou com a gente, que ele estava indo todo dia de manhã orar, e nós só estávamos orando. Aí a gente ficou sabendo que ele era espírita, né? Ele era espírita, ele nunca tinha tido contato assim, porque a mãe dele não deixava, então ele cresceu assim, casou assim, nesse ambiente casou até com uma irmã, mas só que a irmã não reuniram, só era nascer no lar cristão, mas não tinham vivido assim com Deus, né? Casaram e tudo, não tiveram, voltaram para o espiritismo. Ela não, mas ele sempre estava mais frequente. Então ele falou que aqui o viver dele, no testemunho dele, ele falou que nosso viver com ele ali, né, impressionava muito ele, porque ele sempre estava com a gente, ele almoçava. Aí ele falou assim, que ele falou com a esposa dele, e eu lembro que quando ele foi, depois ele resolveu passar só 1 mês, porque ele não podia ficar mais, ele falou assim, não vou ficar. Mas eu falei assim para o Senhor, se essa pessoa não veio só para estudar,
se ele está aqui, ele vai passar um mês, é porque ele precisa conhecer o Senhor. Amém. E nós começamos a orar, Senhor, orar pela conversão dele e tal. E eu lembro que teve uma reunião de célula que ele foi com a gente. Nessa reunião ele falou assim para todo mundo, ele falou assim que uma coisa que ele admirava e que ele queria muito aprender era ler a Bíblia. Amém. Que eu nunca abri a Bíblia na minha vida e eu quero sair daqui conhecendo alguns livros da Bíblia. Amém. Porque aprendi com vocês isso, né? Amém. Então, gente, todo mundo chorou, né? Amém. Aí, naquele momento, a gente tinha a irmã, não sei se você sabia, se a irmã já sabia da reunião, porque era a última reunião que ele ia participar, a irmã tinha levado uma Bíblia para ele de presente. Aí eu lembro que ele pegou a Bíblia assim e começou a chorar. E falou assim, Deus, muito obrigada. Amém. Porque agora eu posso desfrutar da tua palavra. Amém. E eu quero agradecer a vocês, ele falando que quando eu chegar lá de Cabo Frio, quando eu chegar lá, não tinha Bucafé, eu vou procurar a igreja, o Bucafé, e eu quero reunir com a minha esposa. Amém. Então, gente, isso foi uma experiência muito forte para nós. Quando ele chegou lá, que ele viajou, ele voltou para o Brasil, foi para lá, ele saiu com a esposa dele, não sei bem onde é a mais próxima, mas ele mandou foto para nós. Amém. Que a esposa, mostrando o alimento diário e a Bíblia do lado. Amém. Irmãos, já comecei a ler a Bíblia. Irmãos, isso foi muito forte. E hoje ele está reunindo lá, os irmãos lá onde ele está, não sei se é Campo Grande, não sei. Estão cuidando do Haroldo. Amém. Então, assim, irmãos, vale a pena servir o Senhor. Eu quero que os irmãos continuem orando por mim, né? Eu vim passar essa parte aqui, vou para a conferência, eu tenho algumas coisas para resolver. Tenho que renovar o meu visto, então eu peço que os irmãos continuem orando para que o Senhor me dê direção. Tá? E ore para o Dublin também, pelos jovens que ficaram, né? São jovens, irmão, eu vejo assim. Mas como eles são fiéis, né? O coordenador está no Brasil agora, quem assumiu lá foi um jovem, né? De muita responsabilidade. E eu vejo assim a fidelidade dele, a consagração dele e as outras jovens que ficaram, né? Para vocês verem, a minha companheira de oração, ela fez agora 19 anos. Ela é a minha, eu estava até mostrando a foto para a Arlete, para a Alice. Ela é a minha companheira de oração. Ela levanta comigo 4 horas da manhã. Há uma necessidade. Ela, vamos orar. Né? A gente fica um período que acabou o período da nossa escola. Eu ficava só à tarde junto com ela. Aí ela falava assim, Su, então antes da gente, eu tirava 2 horas para estudar, né? Antes de ir para o Bucafé. Ela falava assim, então, Su, e ela também. Su, antes da gente começar os nossos estudos, a gente levanta 4 horas. Isso ela propôs para mim, porque eu levantava, eu não queria levantar, eu queria levantar sozinha, assim, não atrapalhar ela, né? Mas ela levantava junto comigo, depois a gente desfrutava, orava, depois ela deitava, aí a gente estudava e ia para o Bucafé. Então, 19 anos, irmão, você precisa ver que menina consagrada, sabe? Amém. Então, eu vejo assim, vale a pena, sabe, irmãos, a gente se consagrar ao Senhor.